E retomando a nossa programação do Secops Summit, estou aqui então com o André Barreto, CEO da NetSensor, que vai nos apresentar a palestra Hackers, como os criminosos encontram vítimas na internet. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui participando do evento SecOps Summit, uma imersão, né, no mundo de cibersegurança. O meu nome, como foi dito, é André Barreto, sou especialista em segurança cibernética. Também estamos aqui com o stand, né, sou CEO da NetSensor. E hoje trazer para vocês uma palestra com o título Hackers, como criminosos encontram vítimas na internet. Bom, a minha atuação no mercado, tá, eu tenho mais de 25 anos de atuação na área de tecnologia e segurança. Comecei a programar no início dos anos 90, numa linguagem chamada Clipper, na versão Summer 87, e banco de dados DBase 3 Plus. Só para curiosidade, alguém já ouviu falar, viveu esta época? Olha aí! Eu atuo profissionalmente na área de TI desde 96, então há 28 anos, e atuo na área de segurança desde 98, então há 26 anos. Por que eu falei essas coisas? Simplesmente para dizer para vocês que durante este tempo eu já vi muita coisa na área, e eu asseguro a vocês que a área de segurança nunca esteve tão em alta. Quem levantou a mão aí, certamente conheceu a área de TI nos anos 90, anos 2000, os famosos CPD, Centro de Processamento de Dados, que era algo semelhante a isto, e acreditem, isso era uma empresa de tamanho pequeno para médio, o que hoje parece um depósito, mas não era. Até existia também um depósito, que era uma coisa mais ou menos assim, uma sala fechada, cheia de computadores desmontados e peça para tudo que é lado. E a área de segurança nessa época, eu vejo pessoas falando, nossa, os profissionais de segurança não têm reconhecimento merecido, né? Não têm a visão. E nessa época, a área de segurança geralmente não existia. Quando muito, é apenas uma pessoa na área de TI, uma pessoa estranha mexendo num tal de firewall, né? As pessoas olhavam, não sabiam o que aquele cara estava fazendo, muito menos por quê. Imagine que reconhecimento que esse profissional tinha. Mas hoje nós vivemos um novo cenário da segurança. Hoje nós temos grandes salas de monitoramento, grandes SOCs. Temos empresas grandes criando toda essa estrutura. E, por outro lado, nós temos empresas como clientes buscando fornecedores desse tipo de serviço. Mas, quais foram os motivos dessa grande mudança? A segurança se tornou o maior risco corporativo. Então, nós temos estudos em todo o mundo que mostram que, desde 2021, a segurança cibernética e a segurança da informação estão no topo do ranking dos maiores riscos corporativos. Incidentes cibernéticos, como ataques de ransomware, violação de dados, interrupções dos serviços de TI, são as maiores preocupações para empresas em todo o mundo no ano de 2024. Mas por que essa grande preocupação? Por que as empresas estão tão preocupadas com isso? Qual é o custo do crime cibernético? E aqui eu trago alguns dados para a gente contextualizar. O custo anual global do crime cibernético passou de 610 bilhões de dólares lá em 2016 para 1,16 trilhão de dólares em 2019. Isso foi um aumento de 90% em 3 anos. Em 2020, ele aumentou para 2,95 trilhões de dólares, um aumento de 155% em um ano. Em 2020, qual foi o fato mais marcante que aconteceu? A pandemia. E aqui eu nem preciso falar as coisas que vocês já devem ter ouvido muito, de empresas precisando se adaptar rapidamente para sobreviver ao mercado, profissionais que não podiam mais ir à empresa trabalhar, tinham que encontrar uma forma de trabalhar de casa, sistemas que foram desenvolvidos para ficar somente no ambiente interno, tendo que ser expostos na internet.
Desculpa. E em 2023, esse custo chegou a 8 trilhões, e há uma estimativa que ele atingirá 12 trilhões até 2025. E logo abaixo eu trago uma outra informação aqui, que é o custo médio de uma única invasão, que é de 3,92 milhões lá em 2019, e que em 2023 foi de 4,45 milhões de dólares. Então vamos analisar um pouquinho isso aqui. O custo de uma invasão, no intervalo de 4 anos, ele aumentou pouco mais de 14%. Ou seja, o que levou, então, a esse salto tão grande de mais de 500% de 2016 a 2023? Se não foi o custo de uma invasão única, foi o quê? A quantidade de invasões bem-sucedidas. Então, a gente pode olhar isso de outra forma. Que essa estimativa de aumento de custo, partindo do princípio que o custo não tem aumentado de forma significativamente de um único ataque, isso quer dizer que a quantidade de ataques bem-sucedidos, a estimativa é que aumente consideravelmente. E aqui embaixo eu trago, só por curiosidade, em 2019 saiu um estudo do custo médio de um ataque no Brasil, de 1,35 milhão de dólares, pensando na nossa cotação atual, um pouco mais de 5 milhões de reais. Quando a gente bota esses números num gráfico, a gente tem uma representação visual mais fácil de entender, que a gente vê que ali o grande salto histórico em 2020 e o segundo salto histórico em 2021, porque, claro, essas adaptações que as empresas precisaram fazer, não foi um estalar de dedos, não foi do dia para a noite, isso se estendeu também para o ano de 2021, o que explica esse segundo maior salto histórico. E com todos esses valores, a segurança se tornou a galinha dos ovos de ouro. Tanto para profissionais do setor, como profissão, como negócio. O que comprova isso? A proliferação de profissionais e estudantes de cybersecurity, o que é muito bom, porque nós temos uma demanda não atendida de profissionais na área, existe uma carência, mas também empresas de outras áreas de tecnologia migrando para a área de segurança. Isso, de certa forma, é um alerta, porque existem empresas que não traziam segurança no seu DNA, que não tinham profissionais da área de segurança. Eita! E fica a provocação, o quanto essas empresas realmente estão preparadas, porque, às vezes, nem a estrutura delas é segura. E, claro, se tornou a galinha dos ovos de ouro para os criminosos. Então, nós vemos criminosos convencionais que migraram para o crime digital, pela facilidade, pelo anonimato nas sombras da internet e pela segurança. Não precisavam mais arriscar a sua integridade física. Novos criminosos, né, desempregados, né, pelo reflexo da pandemia, profissionais sem expectativas em suas áreas e, claro, mercenários que visavam grandes lucros. E vemos também jovens gananciosos, deslumbrados e inconsequentes. Bom, feito esse contexto da nossa realidade atual, vamos descer um pouquinho então para o submundo do crime digital e vamos ver como criminosos encontram vulnerabilidades e vítimas na internet. Bom, primeiro a gente precisa falar dos tipos de superfície de ataque. Então nós temos fragilidades tecnológicas, que são problemas, bugs em sistema operacional, serviço, aplicação, protocolo, algoritmo, meio de transmissão ou armazenamento de dados. E nós temos as fragilidades humanas, que exploram engenharia social e variações de phishing, e-mail, SMS, ligação, redes sociais. Enquanto essas exploram fatores psicológicos humanos, a ganância por ganhar dinheiro, a facilidade, aquela coisa de ganhar dinheiro fácil, o imediatismo, dinheiro rápido, urgência, aquelas coisas de última oportunidade, últimas vagas, somente hoje. E todas elas exploram a ingenuidade humana que fica cega diante de todas essas tentações. Do outro lado,
nós temos fatores tecnológicos que exploram puramente vulnerabilidades técnicas. Aqui os velhos conhecidos, SQL Injection, XSS e tantos outros. E também vulnerabilidades de regras de negócio, que são validações de regras de negócio que não foram implementadas e acabam permitindo que seja feito algo que, pelas regras de negócio, não poderia ser feito ou acessado. Bom, mas qual é o foco dos criminosos? Ataques lucrativos e escaláveis. De um lado, temos phishing, para implantar ransomware, fazer fraudes, aplicar golpes. Característica desse ataque, ele é fácil, rápido, barato e escalável. Do outro lado, exploração de softwares. Softwares proprietários, softwares comerciais. Softwares proprietários, aqueles que as empresas desenvolvem para seu uso, para resolver uma necessidade que eles têm de negócio. Softwares comerciais, aqueles softwares que as empresas desenvolvem para comercializar como um produto. Que ali entra sistemas operacionais, servidor de banco de dados, servidores web, servidor de cache, recursos de cloud, enfim. Softwares proprietários, o ataque a eles, característica, difícil e sem escala. Difícil por quê? Porque o acesso àquele software ele é mais difícil. E sem escala por quê? Se eu conseguir explorar, eu vou atacar somente aquela empresa. Eu não consigo escalar isso a nível global. Já os softwares comerciais, ele é mais fácil, porque ele tem muitas instalações. Muitas vezes eu consigo baixar esse software, testar ele. Outras vezes eu tenho acesso até ao código-fonte, então é muito mais fácil eu encontrar vulnerabilidades nesse software. Ele é rápido, porque tem muita gente utilizando esse software. Barato e escalável. Vou falar um pouquinho mais dessas características. E aí, pensando como criminoso, qual vai ser o foco? Um ataque que seja fácil, rápido, barato e escalável. E, enquanto o phishing, como o nome sugere, é uma pescaria, tu joga a tua isca e fica esperando que a vítima morda a isca, a exploração de software é uma caçada. Tu sai à busca das tuas vítimas, tu mira no teu alvo e tu tenta aniquilar ele com um tiro único e certeiro. E é aqui que nós vamos focar daqui em diante. Bom, exploração de softwares comerciais tem algumas características. Fácil. Por quê? Como ele é muito utilizado, ele é muito testado, diferentes funcionalidades do software são testadas, a frequência de vulnerabilidades encontradas é muito maior. E uma vulnerabilidade que foi descoberta por um terceiro não gerou esforço. Rápido. Basta estar atento a notícias na internet sobre novas vulnerabilidades, fazer uma rápida pesquisa. Barato, porque as vulnerabilidades também descobertas por terceiro não te gerou custo. E escalável, porque o software pode ter milhares de instalações acessíveis via internet. E ele tem algumas necessidades também. A exploração precisa ser ágil. Quem explorar primeiro leva. Quando um atacante consegue explorar um alvo, normalmente ele faz duas coisas. Primeiro, ele garante a persistência, que ele vai conseguir continuar tendo acesso àquele ambiente. E a segunda, ele procura fechar aquela brecha para que um outro atacante não consiga ganhar acesso também àquela estrutura. E para isso, ele tem que ser veloz. É preciso ser rápido na localização e na exploração de alvos. E para isso, para conseguir essa velocidade, é preciso automatizar. É preciso também ter alta capacidade de escala quando necessário. Se a exploração dessa vulnerabilidade for computacionalmente mais pesada, ou eu tiver uma lista muito grande de alvos, eu preciso ter a capacidade de escalar e fazer a exploração de diversos alvos em paralelo. E para tudo isso é preciso tecnologia. E aí a gente fala de vulnerabilidade de Zero Day, né? Mas o que é isso? Simplesmente é uma nova vulnerabilidade recém-descoberta, que na verdade não é recém-descoberta, é recém-divulgada. Bom, para fazer a exploração de uma vulnerabilidade de Zero Day, é preciso três coisas. Primeiro, a vulnerabilidade propriamente dita, uma falha num software. Um exploit, que é uma técnica para explorar aquela vulnerabilidade. E a aplicação dessa técnica
numa vítima que tem a vulnerabilidade, ou seja, o ataque propriamente dito. Então, partindo do princípio que temos uma vulnerabilidade nova de Zero Day, que temos uma técnica para explorar aquela vulnerabilidade, vamos focar aqui no ataque propriamente dito. Primeira coisa, é preciso localizar alvos pelo mundo. Depois, fazer a exploração em massa desses alvos. E o último passo, a exploração financeira das vítimas. Bom, vamos pensar agora com a mentalidade de um criminoso. Saiu uma nova vulnerabilidade de Zero Day, e agora, o que eu faço? Agora eu vou sair varrendo a internet procurando por vítimas que tenham aquela vulnerabilidade. Mas varrer a internet tem problemas. Uma grande quantidade de IPs possíveis. Só no IPv4 nós temos mais de 4 bilhões de endereços possíveis. Em IPv6 essa quantidade aumenta exponencialmente. Isso pode demorar vários dias, talvez semanas. Consequentemente, não é ágil. Bom, mas como é feito então? A resposta é banco de dados. Um enorme e poderoso banco de dados, com informações sobre todos os serviços localizados na internet, detalhamento de cada um desses serviços, testes de configuração padrão desses serviços, incluindo testes de credencial padrão, e, quando o serviço permite, teste, inclusive, de acesso sem autenticação. E isso é uma estrutura poderosa que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do ponto de vista tecnológico, é uma estrutura, uma arquitetura admirável. Bom, e aí nós temos dois tipos de base. Nós temos as bases públicas, os mais conhecidos aqui, o Shodan, FOFA e o Census. E nós temos as bases privadas, que são as bases dos grupos hackers, que é personalizada com as necessidades que eles têm, com as políticas de retenção de informações. Ele é otimizado para os propósitos criminosos. Bom, e eu vou falar aqui, então, do mais conhecido deles, na base pública, que é o Shodan, que recebe o título do buscador mais perigoso da internet. A telinha dele é extremamente simples. Temos basicamente aqui um campo de pesquisa, mas que, se bem utilizado, se sabendo utilizar os filtros dele, ele é muito poderoso e altamente perigoso. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Tá? Não saí procurando nada pelo mundo afora. Eu limitei o meu escopo somente à cidade que eu moro, que é em Florianópolis. Tá? E fiz uma pesquisa. O Shodan me mostra aqui uma tela de remote desktop, inclusive com print da tela, né? Onde ele mostra aqui usuários que existem naquele servidor, a versão dele, o Windows Server 2008, e as informações ali, em cima, o nome DB01. Isso aqui é real, tá? Que nos sugere que é um servidor de banco de dados. Agora imaginem a segurança que deve ter no Windows 2008, a quantidade de vulnerabilidades que deve ter ali, e por ser um banco de dados, a probabilidade de informações protegidas por legislação de proteção de dados pessoais, nossa LGPD, e não só dados pessoais, a probabilidade de dados sensíveis aqui dentro. E o usuário do e-mail, eu tive que distorcer a primeira parte do nome do usuário, porque a primeira parte era o nome da empresa. Trago aqui um outro exemplo, tá? Compartilhamento. Então, SMB, CIFS, né? Compartilhamento de rede. E aqui nós temos um diretório com a descrição diretório de backup. E percebam que eu precisei distorcer aqui também o nome do compartilhamento, porque o nome do compartilhamento era o nome da empresa. E aqui, quem estava publicando isso era uma empresa de tecnologia. Eu só deixei ali, ó, tecnologia limitada. E aquele compartilhamento provavelmente era o nome da empresa cliente, que era uma empresa da área financeira, que estava confiando os seus dados, os seus backups, a essa empresa de tecnologia. Por isso eu falei aquele alerta para vocês no início, quanto a empresa tenha maturidade de segurança.
Bom, agora imaginem isso na mão de pessoas com tempo, vontade, dedicação, ganância e imediatismo de ganhar dinheiro. E por outro lado, sem princípios morais, honestidade, ética, caráter e escrúpulos. Aí a gente vê notícias como essa, né? Adolescentes, essa primeira aqui, hacker de 14 anos suspeito de liderar invasão que permitiu acesso a sistemas da polícia, da justiça e do exército. Bom, agora olhando novamente com a mentalidade de um criminoso, saiu aquela vulnerabilidade de Zero Day. O que fazer, né? Agora nós já sabemos como isso é feito. Identificar exatamente qual é o software e versões que são vulneráveis. Consultar na base de conhecimento hacker quem são os alvos expostos na internet. E em instantes já se pode iniciar o processo de exploração, atacando com precisão os alvos vulneráveis. E se nesse momento você está pensando, talvez um pouco chocado, bom, eu tenho serviços expostos, então eu posso estar vulnerável a qualquer momento? Basta ser divulgada uma nova vulnerabilidade de Zero Day em um software que eu utilize? Quem pensou isso, parabéns, vocês compreenderam o recado que eu estou tentando passar aqui. E se você também está pensando, bom, então só me resta ficar atento às descobertas de vulnerabilidade e aplicar as correções imediatamente? A resposta também é sim. Mas, uma notícia ruim para vocês, nem sempre é tão simples e rápido. Às vezes tu precisa validar todas essas atualizações, essas correções, num ambiente de teste, tu não pode sair aplicando ele no ambiente de produção, porque tu não sabe que impacto vai ter, e depois de validar isso, tu precisa abrir janela de manutenção, janela de parada, para poder aplicar num ambiente de produção. Isso pode demorar dias, talvez semanas. Durante esse tempo, aqueles atacantes que buscaram uma lista de alvos, estão fazendo a exploração. E ainda pior, vulnerabilidades podem estar sendo exploradas muito antes da sua divulgação. Aqui eu trago um exemplo que saiu agora no final de janeiro, no InCyber, tá? De uma notícia de uma vulnerabilidade tão crítica no VMware, que eles lançaram patches de correção, inclusive para produtos que já tinham atingido o status de final de vida, que não recebem mais atualização. E no mesmo dia, essa outra notícia, dizendo que durante pelo menos 1 ano e meio, um grupo de espionagem chinês explorou uma falha crítica no VMware. 1 ano e meio. E aí, fazendo a relação de qual a CVE que está ligado, a gente vê que se trata da mesma vulnerabilidade. Então, corrigida em outubro de 2023 e sendo explorada pelo menos desde o 2º semestre de 2021 até outubro de 2023. Foi corrigida em outubro. Agora, vocês podem ter certeza que ainda existe uma grande quantidade que não foi atualizada. E podem ter certeza também que tem administradores desses ambientes que nem sabem que essa vulnerabilidade existe. Bom, e as nossas camadas de segurança como estão? Aqui eu trago uma outra notícia, hoje está fazendo exatamente 1 mês da divulgação dessa notícia, que hackers chineses, na verdade chineses, utilizaram um bug num FortiGate, firewall da Fortinet, para violar rede militar holandesa. E aí a gente faz uma simples pesquisa ali no Shodan, procurando por dispositivos da Fortinet expostos na internet, a gente tem mais de 500 mil, sendo que só no Brasil quase 20 mil. E aí, quantos de vocês aqui estão entre esses 20 mil? Não respondam, não levantem a mão, só pensem sobre isso. E quando a gente fala em ambiente de operação, em ambiente industrial, isso é mais crítico ainda, a exposição de serviços, a localização de serviços e dispositivos na internet. E se alguém está com o cabelo mais em pé aqui, né, pensando, bom, então ferrou, né, porque eu estou impotente e não há o que fazer, apenas aplicar as correções de vulnerabilidade o mais rápido possível e torcer para não ser explorado antes disso. E a resposta é sim. Este é o cenário atual. Mas
fazendo uma análise desse cenário. Há mais de 20 anos eu já havia percebido este cenário, enquanto eu estudava sobre técnicas de invasão. E as técnicas básicas não mudaram, mas elas foram potencializadas pelo avanço tecnológico, sobretudo de cloud. E o cenário se tornou ainda mais crítico e perigoso devido à popularização de internet, transformação digital, proliferação do comércio eletrônico, grande aumento de softwares comerciais, multiplicação de softwares próprios, as empresas cada vez desenvolvendo mais. Basta a gente pensar na quantidade de demanda que as empresas têm por desenvolvedores. E por que elas precisariam de desenvolvedores se elas não estão desenvolvendo software próprio? O mobile, né? Todo mundo utiliza a quantidade de recursos, de transações diferentes que são feitas em celulares. IoT, né? Todo mundo tem em casa alguma coisa, nem que seja uma Smart TV, né, conectada à internet. A pandemia, como nós já falamos, e o aumento exponencial das superfícies de ataque, né? Todas essas coisas fizeram esse aumento. E, como a gente falou, o crime digital se tornou altamente lucrativo, e os criminosos conseguem anonimato como nunca antes visto, principalmente devido ao advento das criptomoedas. Lembrem que a exploração é apenas uma parte. Depois tu precisa fazer a exploração financeira da vítima e tu precisa receber isso. E como tu recebe? Usando contas de laranja, né, que fazia antigamente. Hoje até ainda existe isso. Mas a criptomoeda mudou radicalmente a forma de fazer transações de forma anônima. Bom, por mais de 15 anos eu procurei no mercado uma solução para este problema, sem obter sucesso em minha busca. Firewalls tradicionais, IPS e UAF não solucionam este problema. Mas, depois de mais de 15 anos conhecendo esse cenário, vendo todos os dias, finalmente surgem tecnologias que incorporam poder de inteligência artificial desde a sua concepção e que são capazes de trazer proteção para este cenário, deixando a estrutura de TI invisível para hackers. Bom, o que um analista de segurança demoraria horas analisando em logs para identificar talvez 10 origens maliciosas que passaram pelo firewall há 5 dias atrás, é identificado em milissegundos, em tempo real, no tráfego inline que está chegando na tua estrutura, e ele neutraliza origens instantaneamente, com 0 incidência de erro. Bom, as tecnologias disruptivas, tá, da NetSensor, que é uma empresa que ela foi concebida justamente com o propósito de solucionar este problema. Ela traz a inteligência artificial desde a sua concepção, como eu falei, por design. Utiliza machine learning para reconhecimento de padrões de comportamento hacker e identificação de origens maliciosas. E ela possui também uma rede neural espalhada em mais de 20 países, dentro de AWS, Google Cloud, Oracle Cloud e provedores locais, analisando o tráfego internet e aprendendo sobre atividade hacker em todo o mundo. Essa rede se chama Hacknet, ela tem acesso público, ali existe um dashboard com um resumo de informações de tudo o que aconteceu no dia anterior. E, até o momento, é a única solução efetiva para esse problema que eu conheço. E eu gosto de falar que eu não estou dizendo que é a única solução que existe, estou dizendo que é a única que eu conheço até o momento. Eu posso descer daqui e alguém me apresentar uma outra solução, mas até o momento eu não tomei conhecimento de nenhuma. Mas quem é a NetSensor, né? Falando em tecnologias disruptivas, trazendo soluções únicas no mercado. A NetSensor é uma empresa nova, criada em 2021, mas que ela já possui a mais alta classificação de postura de segurança do Brasil dentre as empresas da área de cybersecurity. Análise feita pela Security Scorecard, que ela é líder mundial nesse segmento, e também pela Risk Recon da Mastercard. E ela entrou para o seleto grupo global de empresas com a chamada pontuação perfeita, em todos os critérios de avaliação, tanto da Security Scorecard quanto da Risk Recon. E este grupo é composto por bem menos de 1% das empresas do mundo. E hoje ela recebe reconhecimento e patrocínio
de nada mais, nada menos do que Amazon e Microsoft. E ela tem despertado o interesse de empresas da área financeira, saúde, tecnologia, tanto nacional quanto multinacional. Agora imaginem ser uma sombra na internet. Aquilo que eu falei do Shodan, vocês pesquisarem o bloco da estrutura de vocês e receber essa mensagem. No results found. Agora imaginem ser uma sombra para os hackers. E por último, imaginem a sua empresa invisível para hackers. Muito obrigado, pessoal. Ali tem o QR Code com o meu LinkedIn, se alguém quiser me adicionar. Palestra encerrada, só queria dar um recado. Eu falei da parte da caçada, de ir em busca da vítima, e ficou toda aquela parte de phishing, que é um assunto muito extenso e muito, muito importante. Então, eu gostaria de deixar uma sugestão, que eu sei que amanhã vai ter uma palestra que vai focar neste assunto em específico, que vai ser feito pela HSC, que ela é parceira e também cliente da NetSensor, e vai ser uma palestra muito técnica sobre esse assunto, e eu acredito que vai fazer bastante sentido para quem puder assistir ela. Isso aí, então, não sei se como eu estava no stand, eu não sei como é que é a dinâmica, se abre para perguntas, se encerra. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui, um prazer estar falando com vocês e poder dividir um pouquinho de experiência e trocar ideias. Quem quiser visitar ali no stand também da NetSensor, conhecer um pouquinho mais, trocar ideias, trocar experiências, vai ser um prazer falar com cada um de vocês. Tá bom? Boa tarde. Até mais.